Moçambique tem vivido grandes desafios, catástrofes naturais que criaram dramas humanitários e prejuízos económicos colossais, e agora é esta ameaça terrorista que levou ao êxodo de milhares de pessoas, à morte de muitas centenas e a uma nova crise humanitária. O Programa Alimentar Mundial é uma das organizações que está no terreno. Denise Coleta é a porta-voz deste programa em Maputo. Agradeço por nos conceder esta entrevista e peço desculpa se não pronunciei bem o seu nome. Que papel está a desempenhar o Programa Alimentar em Cabo Delgado? O Programa Alimentar Mundial presta assistência alimentar na crise de deslocados internos desde o início dos conflitos em 2017. O PMA já chegou a atender quase 400 mil beneficiários por mês em Cabo Delgado. Em resposta a essa crise, o PMA fornece assistência alimentar de emergência, incluindo biscoitos de alta energia e um kit alimentar de resposta imediata, que é um kit de alimentos que é entregado para as pessoas que estão em movimento, que estão em fuga e que são evacuadas por mar ou por terra e que estão fugindo para distritos vizinhos ou para a capital. O PMA está trabalhando com outros parceiros humanitários para posicionar equipes humanitárias em pontos estratégicos para receber as pessoas que fogem dos confrontos e também está contribuindo com um esforço coletivo das outras organizações humanitárias e da sociedade civil para prestar serviço social a essa população. A resposta pretendida do PMA para os deslocados internos em Palma vai cobrir as necessidades de 50 mil pessoas afetadas, são cerca de 10 mil famílias, nós consideramos cada família mais ou menos 5 pessoas, e fornecendo um kit alimentar de resposta imediata, que é esse kit praticamente pronto para consumo, para 2 semanas, para essas pessoas, e em seguida a ideia, se a situação se normalizar, é incluir essas pessoas, essas 50 mil pessoas, em um plano de alimentar regular do PMA no terreno, que é a assistência alimentar por no mínimo 3 meses para uma família de 5 pessoas, que cobre, em média, a necessidade nutricional de 81% das calorias necessárias por dia para 3 meses. Há ajuda suficiente para uma crise humanitária que pode durar bastante tempo? Nós não sabemos exatamente quanto tempo ela vai durar. Qual é, de facto, a gravidade desta situação? Olha, as necessidades vão crescendo a cada dia. Para fornecer um kit alimentar de resposta imediata para essas 50 mil pessoas, que é a estimativa de pessoas afetadas pelos recentes ataques em Palma, por 14 dias, e depois uma cesta mensal de 3 meses para essas pessoas, que inclui também um super cereal para repor as necessidades nutricionais dessas pessoas, é requerido 4 milhões de dólares. Isso para 14 dias de ajuda emergencial e mais 3 meses. O PMA está em processo de ampliação da assistência alimentar na região norte de Moçambique, com plano de atender 750 mil pessoas nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambésia. Para conseguir atender essas pessoas até o fim de 2021, o PMA precisa de 82 milhões de dólares, ou 10 milhões por mês. Então, a ajuda ainda não é suficiente. Qual é que tem sido o papel do governo, que apoio é que o governo tem dado nesta crise, nesta parte de crise humanitária? O que nós podemos falar sobre a posição do governo é que o governo local tem um papel importante na assistência alimentar prestada pelo PAM. Aqui, as autoridades locais nos ajudam a registrar os beneficiários dessa assistência, que são as pessoas deslocadas principalmente, e a conferir a identidade dos beneficiários. E isso além de garantir a segurança das distribuições de alimento. Então, nós estamos em diálogo com o governo provincial, principalmente. Continuam a chegar pessoas, refugiados a Pemba e a outras localidades? Sim, continuam. Segundo as estimativas recentes da Organização Internacional de Migração, 12 mil pessoas fugiram de Palma. Essas pessoas fugiram a pé, muitas pessoas também conseguiram fugir de autocarro, algumas de barco e muito poucas foram evacuadas de avião. Inclusive, o Serviço de Aviação da ONU prestou uma assistência excepcional, que não é normalmente prestada, na evacuação de 380 pessoas. Temos pessoas, a maioria, nos distritos de Mueda, que é mais próximo de Palma, mas também em Pemba, que é a capital provincial mais ao sul. Mas existem pessoas que chegam até a outras províncias nessa
escapada da violência. Há informação, pelo menos a informação que eu fui obtendo ao longo deste tempo todo, é que são maioritariamente mulheres e crianças que estão a chegar. O que é que isso significa? Olha, segundo a Organização Internacional de Migração, de novo, 74% são mulheres e crianças, 31% de mulheres e 43% de crianças. É claro que esse número pode mudar, mas sabemos que eles são a maioria. Essas populações são as mais vulneráveis, são as que mais estão sujeitas a tipos de violência extrema, violência sexual, esse tipo de violência. Então, significa que elas precisam de mais proteção. Qual é que é a vossa noção sobre a situação em Palma? Portanto, o governo diz que a situação está controlada. A situação parece-vos estar de facto controlada? Olha, para poder retornar, o que nós vemos é quando nós podemos retornar a prestar assistência alimentar é essencial para essa população. Então, para poder retornar a atender a essa população que tanto precisa da assistência, nós temos que fazer avaliações de segurança para garantir a segurança tanto dos beneficiários, quanto dos funcionários, quanto dos parceiros locais. Nós temos muitas ONGs locais que nos ajudam. Precisamos fazer a avaliação, é muito prematuro. Fala-se já, pelo menos o governo ansiava, pelo regresso das populações a casa. Isso é possível, tendo em consideração que há uma destruição que é visível nas imagens que nos chegam todos os dias? É possível voltar a casa neste momento, voltar a Palma? Ainda é muito prematuro dizer, mas o que nós sabemos é que muitas pessoas foram viver com os parentes e amigos em outros distritos e também na capital da província, ao sul. Mas tem muitas pessoas que não têm opção. Tudo que elas têm, como as casas, as quintas, que aqui em Moçambique se chamam machambas, que são as quintas de subsistência, onde elas plantam tudo, muitas pessoas plantam tudo que consomem, está em Palma. Então é possível que elas retornem sim, que elas queiram retornar. Claro. Ao mesmo tempo, eu também ouvi testemunhos de pessoas que dizem que não querem regressar a Palma, que estão traumatizadas. Como é que se vive, como é que as pessoas que trabalham, por exemplo, para o vosso organismo, para a vossa organização, como é que elas sentem esses traumas nesta gente, esses traumas físicos e psicológicos? Então, os funcionários do Programa Alimentar Mundial que estão trabalhando no terreno sem parar dia e noite desde o início dessa emergência, estão ouvindo testemunhos muito pesados dessas pessoas que, além de perderem tudo o que tinham, também testemunharam muita violência, se não com os membros das próprias famílias, quanto com amigos e vizinhos. Por isso, a assistência alimentar básica é o mínimo que nós podemos fazer por essas pessoas, para que elas tenham um mínimo de energia para lidar com seus traumas e tenham força para retornar a uma vida minimamente normal. Mas assistência alimentar é realmente o mínimo que nós podemos fazer para essas pessoas, porque elas terão muito mais para lidar do que só recuperar meios de subsistência. Denise, obrigada. Obrigada por ter conversado connosco na Euronews. Foi um prazer ouvi-la. Prazer, muito obrigada.